cheios do Espírito, capacitados para vencer. Quando nós entendemos que há um plano de Deus para que nós sejamos cheios do Espírito e buscamos isso, essa plenitude do Espírito. O que significa, pastor, esse termo plenitude do Espírito? É quando nós temos o Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. A Bíblia nos mostra que o relacionamento do Espírito Santo com o homem, ele se faz em duas experiências separadas, duas experiências diferentes. O Espírito Santo em nós e o Espírito Santo sobre nós. Eu sei que existem algumas igrejas que advogam, pregam, ensinam que quando você recebe a Jesus, isso já faz com que você tenha o Espírito Santo em você e o Espírito Santo sobre você. Mas a Bíblia me mostra algo diferente. A Bíblia me mostra, e os dois pontos clássicos que a Bíblia revela isso para nós, é João capítulo 20, o Evangelho de João capítulo 20, o final do Evangelho de João, mostra para nós que no dia em que Jesus ressuscitou, terceiro dia, o domingo, quando Jesus ressuscitou, diz a Bíblia que os discípulos, os apóstolos, os 11, porque Judas a essa altura do campeonato já tinha ido para o espaço, os 11 estavam trancados numa sala, numa casa, trancafiados com medo das autoridades, porque pensavam que ia acontecer com eles o mesmo que havia acontecido com Jesus. Então estavam trancados com medo das autoridades, quando Jesus, apareceu no meio deles. Lucas, contando esse mesmo episódio, diz que os discípulos ficaram em polvorosa e pensaram que era um fantasma. E começaram a correr de um lado para o outro, gritando. Jesus certificou a eles que não era um fantasma, que era ele, Jesus, que havia ressuscitado. Eles se acalmaram. Jesus disse: haja paz aí no meio de vocês. Eles se acalmaram. E Jesus então sopra sobre os discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. Não aconteceu ali, quando você lê João 20 ou lê também o mesmo episódio relatado por Lucas, não houve ali manifestação de nenhum dom do Espírito Santo. Não houve ali línguas estranhas, não houve profecia, não houve nada. Aí a Bíblia diz que Jesus passou então 40 dias repassando com esses discípulos os princípios do reino, ensinando novamente a eles tudo aquilo que ele já tinha passado e visto com os discípulos durante aqueles 3 anos e meio de ministério. Ele repassa com os discípulos os princípios do reino. A Bíblia não dá detalhes a respeito do que ele passou, mas a gente conclui, lógica e simplesmente, que Jesus repassou tudo o que ele já tinha passado, o que ele já tinha falado, o que ele já tinha ensinado, porque até então a própria Bíblia também nos mostra que os discípulos haviam ouvido, mas não haviam entendido. Haviam ouvido, mas não haviam crido. Eles nem sequer criam que Jesus ia ressuscitar. E a prova disso é que Jesus já havia dito várias vezes que era necessário que o Filho do Homem fosse a Jerusalém, fosse preso, julgado, morto, crucificado, e que no terceiro dia ele ressuscitaria. Mas quando a coisa toda aconteceu, os discípulos trancaram-se com medo das autoridades, não na expectativa de que Jesus ressuscitaria. Quando as mulheres trouxeram aos discípulos as notícias de que Jesus havia ressuscitado, eles não acreditaram, não deram crédito. Então Jesus agora, tendo soprado o Espírito Santo agora passou a habitar neles. A experiência do Espírito Santo neles, o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo em nós, ele trabalha em nós para produzir o caráter de Cristo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo. Quando você vai a Efésios no capítulo 4, Paulo escrevendo aos Efésios, ele mostra para nós com muita clareza que a vontade de Deus é que nós todos sejamos imagem e semelhança de Jesus. Que Jesus concede à igreja os dons ministeriais, os 5 dons ministeriais, o profeta, o apóstolo, o pastor, o evangelista, o mestre, com a finalidade de que a igreja cresça, amadureça, não seja mais levada para lá e para cá por todo o vento de doutrina, mas que todos cheguemos à unidade da fé e que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo, da varonilidade de Cristo, da maturidade dele. Ou seja, é da vontade de Deus que nós manifestemos o caráter de Cristo. E o que é o caráter de Cristo? O caráter de Cristo é o fruto do Espírito. E eu já disse aqui, não são os frutos do Espírito. A gente pegou essa mania
de falar no plural, os frutos do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade. Mas a Bíblia não fala sobre os frutos do Espírito, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. É um fruto só com 9 elementos. Um único fruto com 9 elementos. Ou seja, se você tem um desses elementos, você tem os 9. Há pessoas que pensam que tem algum dos elementos do fruto do Espírito e não tem os outros. Ah, não, eu tenho o fruto da bondade, mas eu não tenho o fruto da longanimidade. Eu tenho o fruto da benignidade, mas eu não tenho o fruto do domínio próprio. Não, se você tem um, você tem todos, porque o fruto é um só. Não são 9 frutos, é um fruto com 9 elementos. E se você tem, pode ser que alguns desses elementos do fruto, na sua vida, ainda estejam atrofiados, não desenvolvidos, não manifestados de forma plena. Mas, se você tem um, os outros 8 já estão aí dentro de você. Amém? E se você tem o Espírito Santo habitando em você, você já tem o fruto do Espírito aí, todo ele em você. Só talvez esteja faltando manifestar, mas você já tem o fruto do Espírito. Amém, meu irmão? Eu queria que você afirmasse isso para a pessoa que está perto de você, dizendo para ela, meu irmão, você já tem o fruto do Espírito pleno, completo, total em você. Entenda o seguinte, o justo, ele viverá pela fé. E fé é certeza. Fé não é eu acho, fé é eu sei. Quando você afirma, eu já possuo o fruto do Espírito, pode ser que ele não esteja manifestado de forma plena na sua vida. Pode ser que você ainda não esteja vendo essa manifestação plena, mas você, se você já recebeu a Jesus, você é casa, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, você já tem a primeira experiência do relacionamento com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo em você. Alguém pode dizer aí pela fé, o Espírito Santo habita em mim. Aleluia. O diabo vai tentar trazer para você dúvida a respeito disso. Mas você precisa afirmar com toda a clareza, com fé, com certeza, com ousadia, o Espírito Santo habita em mim. E o Espírito Santo habitando em nós, ele habita em nós para produzir o caráter de Cristo, a personalidade de Jesus. É lógico que cada um de nós tem a sua personalidade. Você não vai agora, nós vamos virar clones uns dos outros. Mas dentro da sua personalidade, do seu modo de ser, Jesus quer produzir em você o caráter dele. Para que você pense, haja, fale em palavras, em ações, em pensamentos, você seja imagem e semelhança de Jesus. Amém? E todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. Então nós precisamos dessa primeira experiência com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo em nós. Quando você recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, isso já se torna uma realidade. Não depende de você sentir nada, depende de você crer. O Espírito Santo já habita em mim, por quê? Porque eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador. Então eu me tornei casa, habitação do Espírito Santo. Amém? Mas aí a Bíblia me mostra já no livro de Atos, uma segunda experiência do homem com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo sobre nós. E o Espírito Santo sobre nós é para a produção de dons. Quando Jesus ele passa esses 40 dias com os discípulos, repassando com eles os princípios do reino, no 40º dia, a Bíblia mostra que Jesus ele ascendeu aos céus, mas antes de ascender, ele dá uma última recomendação aos discípulos. Ele diz, aguardem, fiquem, permaneçam em Jerusalém, até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E eu tenho dito aqui que se eu fosse um dos discípulos, eu falaria com Jesus, eu faria uma observação. Eu ia pedir a palavra e dizer, peraí, Jesus, você está esquecendo que há 40 dias atrás, nós estávamos trancados naquele salão, naquele quarto, você apareceu no nosso meio e soprou sobre nós e disse, recebam o Espírito Santo. Como é que você está dizendo agora que nós devemos ficar em Jerusalém, aguardando até que venha sobre nós o Espírito Santo? Então, Jesus teria a oportunidade de explicar, não é porque você já tem o Espírito Santo em vocês. Mas agora eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. E aí vocês vão ter uma experiência chamada a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em você e o Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo em você para produzir... O Espírito Santo em você para produzir fruto, o caráter de Cristo. O Espírito Santo em você para produzir
Fruto, o caráter de Cristo. E o Espírito Santo sobre você para produzir os dons do Espírito. Dons de curas, línguas estranhas, profecia, palavra profética, enfim, os dons do Espírito, discernimento de espíritos, os dons do Espírito que o próprio Jesus diz que viria sobre nós para que nós nos tornássemos testemunhas também com poder. Não simplesmente com argumentos e palavras, mas também com demonstração de poder. E por isso Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas por toda a terra, toda Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E vocês farão isso com poder, porque as obras que eu faço, as mesmas obras vocês vão fazer, e obras maiores ainda. Então nós não podemos abrir mão dessas duas experiências. A primeira experiência, ela é a mais tranquila, porque recebeu a Jesus, você já se torna automaticamente casa do Espírito Santo. A segunda experiência, você ter o batismo com o Espírito Santo sobre você, que equivale ao batismo com o Espírito Santo, é aonde a igreja, ao longo da história, conseguiu complicar, conseguiu mistificar, conseguiu afastar o homem dessa experiência. E a igreja acabou cumprindo a vontade do diabo, que é se dividir, tradicionais e pentecostais. Mas na igreja, da época do apóstolo Paulo, não existia isso. O que existia era a igreja do Senhor Jesus, e todos eram plenos do Espírito Santo. Todos tinham o Espírito Santo habitando em si e sobre si. E quando você vai ao livro de Atos, você vai ver o ministério do apóstolo Paulo, você vai ver o ministério do apóstolo Pedro, você vai ver aonde esses homens chegavam, aonde eles ministravam a palavra, acontecia frequentemente e sempre duas coisas. A primeira delas, as pessoas recebiam a Jesus como seu Senhor e Salvador. A segunda, elas eram batizadas com o Espírito Santo com a evidência de línguas estranhas. E nós temos visto aqui que as línguas estranhas são a evidência de que houve o batismo com o Espírito Santo. As línguas estranhas são a evidência de que agora você não somente tem o Espírito Santo em você, mas você também tem o Espírito Santo sobre você. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim? Qual é a prova que eu tenho disso? A prova disso é que eu tenho manifestado o fruto do Espírito. Qual é a prova que eu tenho de que o Espírito Santo está sobre mim? Eu posso não ter manifestado ainda os outros dons, mas pelo menos o dom básico, primário, o dom de línguas, esse aí eu já tenho, esse aí já aconteceu, esse aí evidencia para mim de que realmente eu fui batizado com o Espírito Santo. Não tem dúvida, pode o fulano dizer que não, o ciclano achar que não, o outro não sei, mas eu sei que sim, porque eu falei em línguas. Amém, gente? E o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu recomendo a vocês que vocês busquem os dons do Espírito, que vocês busquem, e olha, saibam de uma coisa, eu falo em línguas mais do que todos vocês. E isso Paulo estava falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha uma manifestação abundante dos dons do Espírito. Lamentavelmente, a igreja sofreu essa divisão. De um lado, os tradicionais, nós acreditamos que o Espírito Santo plenamente está sobre nós. Quando nós recebemos a Jesus, eu já tenho o Espírito Santo em mim e ele sobre mim. Já é o batismo com o Espírito Santo. Mas a Bíblia me mostra uma coisa diferente. Ela me mostra uma experiência dupla com o Espírito Santo. O Espírito Santo habitando em mim, quando eu recebo a Jesus, transformando o meu caráter, e o Espírito Santo sobre mim, o batismo com o Espírito Santo, concedendo a mim dons. Os dons para que eu possa ser testemunha com poder, para que eu possa ser edificado. O dom de línguas é o dom mais básico de todos os dons. Dos 9, são 9 os elementos do Espírito, do fruto do Espírito, e também são 9 os dons do Espírito Santo. Se você consultar a lista do fruto do Espírito, quando o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito, você vê que são 9 elementos: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Faltou um. Não, eu falei de fidelidade. Não, justiça não é fruto do Espírito. Quer que eu fale de novo? Você está com a Bíblia aberta? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Ok, são 9 os elementos do fruto do Espírito. Mas também são 9 os dons do Espírito. Os dons do Espírito são línguas, profecia, interpretação de línguas. Mais 3, já falei os primeiros 3. Línguas, interpretação de línguas, palavra profética. Mais 3. Discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Mais 3. Curas, fé, ou a fé especial, e operação de milagres. São 9-9. É um jogo empatado. 9-9. 9 lá, não é 7-1. É 9-9. 9 lá e 9 cá. É um jogo empatado. Ou seja, isso mostra um equilíbrio. Nós precisamos desse equilíbrio. Quando eu tenho somente o caráter de Cristo, isso é ótimo, isso é necessário, mas é um avião com uma asa só. Um avião com uma asa só não voa. Para ele voar, precisa das duas. E, em geral, as duas são empatadas. Uma tem o mesmo tamanho da outra. Se você algum dia for andar no avião e reparar que há uma asa mais curta do que a outra, não entre, porque o engenheiro ali, não bate bem da bola. Fez um avião com uma asa curta ou uma outra longa. Não entre nesse avião, porque ele não vai te levar para um lugar legal. Se você quiser fazer uma viagem tranquila, o avião tem que ter 2 asas que sejam idênticas, uma é um espelho da outra. E nós precisamos de ter essa plenitude do Espírito. A gente não pode abrir mão dela. Em especial o dom de línguas, que é o único dos 9 dons do Espírito que tem uma conotação de edificação pessoal. Todos os outros dons têm alguma coisa a ver com a edificação da igreja. Mas o dom de línguas tem a ver com a minha edificação pessoal. Se você for ler 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, para explicar sobre os dons do Espírito, ele começa explicando em especial sobre línguas estranhas e profecia. Ele já começa explicando que profecia não é o dom do Espírito Santo dado à igreja de profecia, não é previsão de futuro. O dom de profecia é uma palavra que anima, que encoraja, que fortalece. Ele fala que é uma palavra que exorta, que conforta, que consola. Então, quando eu sou usado pelo Espírito Santo para trazer para você uma palavra que anima, que encoraja, que fortalece. Não é uma palavra que expõe, assim diz o Senhor, o irmão está num pecado terrível. Não, o Espírito Santo, ele não revela para que você jogue no ventilador o pecado do seu irmão. Isso aí não é palavra de profecia. O Espírito Santo está me mostrando um grande desastre na sua vida. Isso não é palavra profética. A palavra profética, ela fala de uma palavra que anima, que encoraja, que fortalece. E o outro dom que o Espírito, que Paulo disseca bem em 1 Coríntios, é o dom de línguas. Mas ele explica que quem fala em línguas, essa pessoa, ela só fala a Deus, ela não fala aos homens. Ela em espírito fala mistérios e fala direto a Deus. E essa oração em línguas é uma oração perfeita. Ela não é como a oração que eu faço na minha língua natural, que tem imperfeições, que tem coisas que eu falo e depois eu digo, Deus, não é nada disso. Ai, meu Deus do céu, eu fiquei aqui falando, não disse nada, não era isso que eu queria dizer. Mas em línguas não, em línguas, quando eu oro em línguas, essa oração é perfeita e a Bíblia diz que essa oração traz edificação, fortalecimento para o meu espírito. Então eu não posso abrir mão desse dom que Deus dá à igreja. Agora, como é que eu recebo o dom do Espírito Santo? Como é que eu recebo o dom de línguas, que é o mais primário dos dons? É o mais primário dos dons. Entenda só uma coisa. Todos os outros 8 dons do Espírito, curas, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, todos os outros dons, você vê manifestado no Antigo Testamento. Dos 9 dons, o único que você não vê no Velho Testamento é o dom de línguas. Aí você vai perguntar assim, mas por que então, pastor, os outros 8 dons aparecem no Antigo Testamento, mas o dom de línguas não aparece no Antigo Testamento, só no Novo? É simples. O apóstolo Paulo diz para nós que quando você ora em línguas, ele compara isso com um texto do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, e ele mostra para nós que o falar em línguas traz sobre você descanso.
traz sobre você descanso. Falar em línguas, entre outras coisas, produz na sua vida refrigério e descanso. No Antigo Testamento, o povo vivia debaixo da lei. E a lei não implica jamais em descanso. A lei implica em esforço. Na lei, eu preciso me esforçar para cumprir a lei. Na lei, a lei toda é voltada para o esforço do homem. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Eu tenho que dar o meu jeito para não fazer. Ou faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. Então depende do meu esforço. Depende da minha posição de dizer, eu vou me esforçar para não fazer ou eu vou me esforçar para fazer. Então, como línguas implica em descanso, o dom de línguas não tem compatibilidade com a lei. Porque línguas fala de descanso. Quando eu falo sobre descanso, eu já não posso mais falar sobre a lei. Porque a lei implica em esforço. Por isso no Antigo Testamento não aparece o dom de línguas. Por isso no Antigo Testamento você não vê a manifestação do dom de línguas. Só no Novo Testamento, onde nós entramos no descanso perfeito conquistado para nós por Jesus. E descanso é óbvio, descanso não é relaxamento, não é preguiça, não é deixar de trabalhar. Descanso é um estado espiritual, aonde eu, em comunhão com Deus, começo a entender, eu posso descansar porque eu confio que Ele é o meu sustentador, Ele é aquele que cuida da minha vida, que nada vai me faltar, que as crises do mundo podem estar aí, o mundo pode estar pegando fogo, o circo pegando fogo, eu sei e creio, o meu Deus cuida de mim. Meu irmão, você tem que se firmar. Presta atenção na importância, eu quero mostrar para você a importância de você não somente ter o Espírito Santo em você para produzir o caráter, mas você ter a plenitude do Espírito em você, porque o dom, você pode nunca, talvez, manifestar nenhum dos outros dons do Espírito. Tá? Eu estou falando de uma hipótese, não estou dizendo que vai ser assim. Você pode até não manifestar nenhum dos outros dons, mas entenda o seguinte, o dom de línguas, ele edifica você pessoalmente, ele traz sobre você descanso, e esse descanso é essa segurança de que Deus está no controle, de que Deus ele é aquele que está no controle da sua vida. Ele está no controle de todas as coisas, e em especial da sua vida. Quando você entra nesse descanso, você é um estado de fé, é um estado de fé, é uma postura de fé, não é outra coisa qualquer, é uma postura de fé. Você está vendo que o mundo está indo para baixo, que o mundo está indo para o buraco, mas você crê, e dentro de você há uma segurança de que você está debaixo do controle de Deus, do Espírito Santo, e que nada vai te faltar. E você, nós, aqui, precisamos disso mais do que nunca. Entenda o seguinte, nós estamos aqui vivendo e entrando numa fase, no nosso país, aonde o segundo semestre, se você acha que o primeiro semestre de 2015 foi ruim, aperte o cinto de segurança, porque o segundo semestre é aonde o circo vai pegar fogo. E se você achar que o segundo semestre de 2015 ficou assim, se você chegar em novembro, dezembro, dizendo, caramba, realmente 2015 foi uma parada, saiba que 2016 será 30 vezes pior. E eu estou falando para você, não é porque eu quero meter no seu coração medo, eu estou dizendo para você com base em duas coisas. Uma, em primeiro lugar, a política econômica que a gente tem visto sendo aplicada no Brasil, ela está se comprovando ser um desastre. E não tem ninguém tomando nenhum tipo de providência que vá mudar esse quadro, radicalmente como deveria mudar. Essa é a primeira coisa. E obviamente que o que vem em 2016 é a rebarba de 2015. É a colheita de tudo aquilo que foi semeado durante uma série de anos. Isso é o natural. No espiritual, deixa eu mostrar para você uma coisa interessante. Na verdade, nada disso estava no esboço aqui. O esboço já foi para o espaço.
Você já deve ter visto na Bíblia, no Antigo Testamento, que o número 7 é um número extremamente citado, frequentemente citado, e tanto no Antigo como no Novo Testamento. E o número 7 é um número que representa a perfeição de Deus. O número 7 também é um número que representa descanso, porque no 7º dia, Deus completou a sua obra, Ele olhou e disse, é muito bom. Ele já não disse mais que era bom, Ele disse agora que era muito bom, ou seja, ficou perfeito, e Ele também descansou das suas obras, não é isso? Não é que Deus estava cansado e sentou numa cadeira, trabalheira. Não, descansou no sentido de que Ele completou. Então o número 7, ele representa perfeição, ele representa descanso. Aí Deus dá algumas ordens para o homem, no Antigo Testamento, de que, por exemplo, no 7º dia, o homem deveria descansar. Ele trabalharia 6 dias, no 7º, o Shabat, ele descansaria. Mas não somente Deus deu a ele uma ordem de descansar no 7º dia, mas deu também ao homem uma ordem de que no 7º ano, a terra deveria descansar. Você vai semear durante 6 anos, no 7º ano, você vai viver daquilo que você colheu nos 6 anos anteriores. No 7º ano você deixa a terra quieta, e o 7º ano é ano de restituição. É ano em que você vai pegar e perdoar as dívidas, você vai deixar, vai esquecer das dívidas feitas e vai deixar a terra descansar. Quando você completar 7 ciclos de 7 anos, ou seja, 7 vezes 7, 49. Então, melhor de matemática do que eu. Eu perguntei porque eu já não sabia. Então, já perguntei para ver se alguém sabia. 7 vezes 7, 49. No 50º ano, esse ano é o ano do jubileu. É o ano onde você vai libertar os escravos. Nesse ano, é um ano especial. É um ano em que você completa 7 ciclos de 7. Então você deixa a terra descansando, você libera todo mundo de qualquer dívida e você libera os escravos, você perdoa quem te ofendeu, você zera o seu caderninho de dívidas, você zera o velocímetro do carro, o odômetro. Zera tudo. Se você pegar o calendário judaico, você vai ver que as grandes crises desse planeta, elas aconteceram exatamente no ano em que deveria ser o ano do descanso, o 7º ano. Se você pegar o calendário judaico, você vai ver que, por exemplo, já ouviu falar daquela famosa crise histórica de 1929? A quebra da Bolsa dos Estados Unidos, que levou anos para os Estados Unidos se recuperar e para o mundo, porque todo mundo se arrebentou com aquela crise de 29. O ano de 1929 era exatamente um ano que deveria ser ano de descanso. Esses anos de descanso, eles são chamados em hebraico de Shemitah. Era exatamente um ano Shemitah. E o mês aonde a crise aconteceu foi no mês de setembro, que corresponde ao mês de Elul, que é o último mês do ano judaico. É o último mês, e o dia 29 de Elul é o último dia do mês. Quando você começa a fazer conta de 1929 para cá, você vai ver que as crises do mundo sempre aconteceram a cada 7 anos, no ano do Shemitah, e o mês do terror é o mês de setembro. Alguém se lembra dessa data? 11 de setembro? 11 de setembro qual foi o ano mesmo? 2001. 2001. Eu me lembro do dia, eu estava numa reunião de pastores lá na igreja de Bom Sucesso. De repente, acabou a reunião, foi todo mundo para ver na televisão, as torres gêmeas estavam sendo atacadas. Aquele dia, adivinha que ano era aquele e que dia era aquele? Dia 11 de setembro, se você olhasse no calendário judaico, equivalia a exatamente o dia 29 do mês de Elul. E aquele ano era ano Shemitah. Porque o ano Shemitah é ano para o povo de Deus de descanso e de restauração. Mas como o mundo não respeita o plano e o propósito de Deus, para o mundo acaba sendo ano de juízo. Adivinha em que ano, se você fizer as contas de 2001, contando de 7 em 7, 2015 é ano Shemitah. Setembro
Está chegando. Eu estou dizendo isso para você, porque o que a Bíblia me mostra é que quando acontece o ano Shemitah, para o mundo é ano de juízo, porque o mundo vive em avareza. O mundo dá restituição para alguém de alguma coisa? Ainda mais no Brasil. Mas para o povo de Deus, quando o povo de Deus está agarrado em fé com Deus, andando nos caminhos de Deus, o ano Shemitah é ano de restituição. Veja só o seguinte, para o mundo, Shemitah é tempo de juízo, de prejuízo, de perdas, mas para o povo de Deus que anda agarrado com Deus, é ano de vitória. Pastor, como é que pode, se a economia do mundo vai para o buraco, como é que a economia da igreja vai para o alto? Eu não sei, mas vai. Como é que Deus faz para haver essa coisa doida de o mundo está indo para baixo, a igreja está indo para cima? Não sei, mas Ele faz. Para quem? Para os filhos dele que estão andando em fé. Porque o justo viverá pela fé. Você quer edificar a sua fé? Você precisa fortalecer a sua fé? Porque todos nós aqui somos feitos de carne e osso. Ou tem alguém aqui que é de borracha? Todo mundo aqui é de carne e osso? Então todos nós, quando vemos essas notícias, por dentro dá uma tremilicada, não dá? Não adianta dizer para mim que não, porque eu dou uma tremida, você não dá? Todo mundo dá. Quando a gente vê aí, aconteceu isso, aconteceu aquilo, agora descobriram mais um, aprofundaram a investigação e descobriram mais um envolvido no caso de corrupção, está chegando perto do ex-presidente, parece que vai dar cadeia, que vai dar isso, e você começa a ver que a economia vai mal, e de repente está piorando, e o comércio, e os índices e os dados, e toda noite, se você assiste jornal, não importa que jornal você assiste, se você assiste o da Globo, da Band, o da Record, aonde for, e em todos eles tem sempre um comentarista econômico que mostra para você aquele quadro cheio de estatísticas, cheio de porcentagens, cheio de gráficos que somem, que descem e que comparam. Porque agora nós andamos para trás, fomos lá para o tempo de 2001 para 1998, onde a coisa estava ruim, porque o Brasil deu uma... Aí quando você olha aquilo, você fala, meu Deus do céu, como é que vai ser? Meu pai, não adianta dizer que não, nós somos de alguma forma impactados por essas notícias, mas nós não somos desse mundo. Então eu preciso me fortalecer na minha fé. Quando eu ouço esse tipo de notícia, qual é a primeira providência que eu tenho que tomar quando eu ouço esse tipo de notícia, e já sabendo que até profeticamente isso já está registrado na Bíblia, que esse ano é um ano Shemitah, é um ano que o mundo vai entrar numa crise tremenda, porque a crise não está restrita ao Brasil. Que eu saiba, a crise está espalhada pelo mundo inteiro. Então, quando eu olho para isso, o que eu preciso? Eu preciso me fortalecer na minha fé. E a Bíblia me diz que quando eu oro em línguas, isso edifica, fortalece o meu espírito. Mais do que nunca você precisa orar em línguas todos os dias. Agora, deixa eu mostrar para você uma coisa simples, porque eu sei que há pessoas que, por causa da mentalidade que o mundo trouxe para dentro da igreja, mistificando os dons do Espírito, em especial o dom de línguas, há muitos crentes que têm bloqueio para falar em línguas. Estou na igreja há 20 anos, pastor, eu não consigo falar em línguas, não consigo, claro que consegue. É porque você ouviu tantas coisas. Não, para você falar em línguas, você tem que ser super santo, você tem que estar preparado, tem que ter jejuado, você não pode ter esse ou aquele pecado, você tem que estar com a sua vida limpa, reta, etc e tal. Então já não é pela graça, já não é dom, porque a palavra dom no grego é carisma, e carisma também pode ser traduzido como presente. Presente não é recompensa. Recompensa é uma coisa, presente é outra. Recompensa é, você trabalhou o mês inteiro, no final do mês você tem direito a uma recompensa que é o seu salário. Ninguém te dá o salário porque olhou para a sua cara e achou você bonitinho. Você não passa na porta de uma empresa e vem lá um empresário e fala assim, meu querido, vem cá, toma aqui o salário de um mês. Isso, mas eu não sou nem seu funcionário. Não, mas é presente. Alguém faz isso? Não só se o cara estiver pirado, né? Normalmente,
você trabalha um mês, 30 dias, no final dos 30 dias, como recompensa pelo seu trabalho, você recebe o seu salário. Seu salário não é presente, não é dom, é recompensa. Presente é diferente. Eu chego para você com um buquê de flores, eu chego para você com uma caneta Montblanc, eu chego para você com um colar de pérolas, eu chego para você com um anel de diamantes. Pastor, o que eu fiz para você? Nada, eu resolvi te abençoar. Eu resolvi te presentear. Mas não é nem meu aniversário, nem precisava ser. Eu resolvi te abençoar. Me deu uma coisa aqui, me deu vontade de te abençoar, de te presentear. É presente, não é recompensa. Dom do Espírito é carisma, é presente, não é recompensa. Não é algo porque eu fiz isso, então eu mereço receber agora o dom de línguas. Não, ninguém merece. Não é uma questão de merecimento. É uma questão de fé. Agora veja só o seguinte, a Bíblia mostra para mim que o dom primário, o dom que evidencia o batismo com o Espírito Santo, são as línguas estranhas. Mas tem gente que tem dificuldade de falar. Deixa eu mostrar para você uma coisa prática. Vamos fingir aqui agora, que o dom que evidencia o batismo com o Espírito Santo não é línguas. Vamos agora fazer uma suposição aqui, que o dom que evidencia o batismo com o Espírito Santo é bater palmas. Ok? Botou na sua cabeça? Dom do Espírito Santo. O que prova para mim que você é batizado com o Espírito Santo? É porque você, naquele dia que a gente orou, você bateu palmas. Ok, pastor Jorge, vem cá. Pastor Jorge não é batizado com o Espírito Santo. Ele não tem dom nenhum do Espírito, ele não sabe bulhufas sobre o Espírito Santo. Eu estou ensinando ele pela primeira vez, e estou dizendo para ele, pastor Jorge, o dom do Espírito Santo, quando ele vem sobre o homem, o sinal que comprova que o sujeito foi batizado com o Espírito Santo é que ele bate palmas. Entendeu? Pegou o negócio? Ok, então vou orar para você. Senhor, eis aqui o pastor Jorge, teu filho abençoado, batiza com o Espírito Santo. Caramba, é o sinal. Houve uma ação por parte dele. Não é verdade? Houve uma ação. Qual é a ação? Se ele, como alguém que quer o batismo com o Espírito Santo, não levantar a mão e juntar uma com a outra para fazer barulho, eu posso passar o dia inteiro orando por ele aqui. Não vai acontecer nada. Porque se ele não tomar a ação de levantar a mão, juntar uma com a outra para fazer barulho, não tem evidência de que ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas no momento em que ele simplesmente, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu quero ser a evidência do batismo com o Espírito Santo, eu preciso levantar minha mãozinha e essa aqui bater nessa aqui. É fácil. Tá aí a evidência. Foi batizado com o Espírito Santo, já está tranquilo, já sabe. Mas quando a gente pega, valeu Jorge, quando a gente pega a questão do falar, aí complica. A pessoa, você bota a mão na cabeça da pessoa, em nome de Jesus, receba agora o batismo do Espírito Santo. A pessoa, parece que ela está esperando que o Espírito Santo venha, bote a mão pelas costas, até alcançando a língua, e faça dela um boneco de ventríloco. Não, se você não abrir a boca e começar a falar, e não é falar, Senhor, aleluia, esquece. Se você não abre a boca para, em ousadia, pela fé, fazer a ação de falar, você nunca vai falar nem em português, nem em inglês, nem em japonês, nem em línguas. Se você quiser falar, você tem que esquecer essa doutrinação esquisita de que você precisa sentir um tremelique, de que você precisa estar preparado, de que você precisa ser uma pessoa muito especial. Você tem que esquecer isso, jogar isso na lata do lixo e entender que você está vivendo na dimensão, na época, no tempo da graça. E que na graça, Deus não espera que você esteja preparado para nada. Ele simplesmente te prepara para você receber. É Ele quem faz. Na antiga aliança, você faz. Na antiga aliança diz o Senhor, eu faço, eu perdoarei, eu abençoarei, eu esquecerei dos pecados. Deus não coloca mais a responsabilidade sobre você, Ele puxa a responsabilidade para Ele. Amém? Então eu preciso simplesmente crer. Amém, gente? Crer. Quantos aqui creem que tem o Espírito Santo habitando dentro de si? Levanta a sua mão. Se você crê, pastor, eu creio que o Espírito Santo habita em mim, eu já recebi a Jesus, eu creio. Levanta a sua mão bem alto, mais uma vez. Você crê que o Espírito Santo habita em você?
Mas você, por um acaso, já olhou no espelho e viu o Espírito Santo? Você se submeteu a uma cirurgia? Doutor, eu queria que o senhor abrisse aqui para ver se o Espírito Santo está realmente aqui dentro. Não, por quê? Porque você crê pela fé que o Espírito Santo habita em você, que você é casa, que você é templo do Espírito Santo. Você crê nisso. Você crê. Você nunca viu o Espírito Santo lá dentro. Você nunca viu isso, mas ele habita aí. E como é que você sabe? Não, você não sabe, você crê pela fé. Então, pela fé, você sabe que ele está aí, que ele habita em você, que você é casa dele, que você é templo dele. Como é que você sabe que você foi batizado com o Espírito Santo? Você crê. Você crê. Você crê. Você crê. A crença vem primeiro, o falar vem depois. Eu preciso simplesmente crer, desmistificar, descomplicar. Há pessoas que complicam tanto. Você quer orar pela pessoa, a pessoa faz uma cara de quem está fazendo força para falar. Pare de fazer força. Abre a boca e fala. Simplesmente assim. Só isso. Mais nada. E quando você estiver nessa tranquilidade, nesse descanso, de não precisar fazer força, se esforçar, mas deixar que a sua boca produza os sons que parecem estranhos, que a Bíblia classifica às vezes como gemidos inexprimíveis. Quando você entrar nessa dimensão, você vai experimentar um novo relacionamento, um nível diferente de relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. A plenitude do Espírito. E quando vierem os momentos de fraqueza, de angústia, quando vierem os momentos em que a sua fé parece que vai lá para o fundo, você começa a orar em línguas, não porque você sente, não porque você está cheio de uma... Não, mas porque você precisa, porque você sabe que você está ali numa batalha espiritual e você precisa ser edificado, você precisa sair daquele poço de angústia, de tristeza, de desânimo. Você começa a orar em línguas, o seu espírito é fortalecido, vem um novo vigor sobre a sua vida, vem as notícias da crise, vem as notícias da economia e você começa a orar em línguas para que você não seja abalado, para que você permaneça firme na crença de que aquele que começou em você boa obra, ele vai completá-la, ele vai completar, amém? Curva a sua cabeça então, vamos orar. Meu irmão, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas, essa é uma oportunidade para você receber o Espírito. Se você entendeu tudo aquilo que foi ministrado e dito aqui, se você conseguiu entender aquilo que foi ministrado e dito, se você consegue entender a ansiedade que vai no meu coração de ver você cheio do Espírito, por dentro e por fora, e eu fico assim porque eu sei que é da vontade de Deus, que cada um de nós aqui, cada membro do corpo de Cristo, nessa ou em qualquer igreja, tenha a igreja o nome que tiver, pertença a ela a denominação que pertencer, é da vontade de Deus que todo cristão seja cheio do Espírito Santo, seja pleno do Espírito Santo.